Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Nossos avisos habituais, não sei se hoje tem alguém que vem pela primeira vez na casa, o pessoal já frequentam, né? Mas só lembrando, né, que estão abertas as inscrições para o curso de doutrina, que é o primeiro ano. O início vai ser, agora nesses dias já começou, na verdade, amanhã, né? Isso. Mas quem quiser ainda se inscrever, ainda dá tempo, é só falar no plantão para se inscrever. E quem quiser passar no plantão, só falar meia hora antes, chegar e se inscrever para poder falar com o plantonista do dia. Quem tiver necessidade de alguma orientação, alguma questão que esteja passando na vida pessoal, que quiser ajuda, né? Só passar meia hora antes para passar com o plantonista do dia. E lembrando a todos que nós estamos atendendo cerca de 75 famílias carentes, e agora nós estamos aumentando um pouco esse número para 80 famílias. Esses últimos meses, acho que por causa das férias, a gente teve um pouco de dificuldade de fechar a nossa cota de cestas. Então, quem puder colaborar, em especial, nós estamos precisando esse mês de leite em pó, que está sendo de primeira necessidade, né? De segundo, o óleo, o arroz e depois o açúcar. Feijão, nós já temos uma quantidade razoável já, né? Então, quem for doar, puder escolher um desses itens, mas também os outros itens serão bem-vindos também, né, queridos? Como vocês sabem, na sexta-feira nós temos aqui na casa um trabalho voltado à dependência química, é um trabalho de apoio à família e ao próprio dependente químico. Quem tiver alguém na família, alguém que estiver passando por essa dificuldade, puder encaminhar na sexta-feira por volta de 20 horas, que é o trabalho. Acho que é basicamente isso, né? Como vocês sabem, quem quiser mais informações sobre os trabalhos da casa, sobre os dias de reunião, lá na frente tem um painel com todos os avisos sobre os trabalhos da casa. Ah, sim. Temos também, como o Dai lembrou, né, o site. Aproveitando também, damos boas-vindas aos nossos amigos internautas. E pelo site da casa vocês podem também ou rever as palestras que foram dadas aqui, ou até mesmo acompanhar online, assim como também saber dos trabalhos da casa, as fotos, os eventos da casa, também é uma forma de acompanhar o que vem acontecendo na Casa do Caminho. Então, queridos irmãos, vamos então fechar um pouco os nossos olhos, em atitude de concentração, de harmonização. Vamos então agradecer ao Pai a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, depois do nosso dia de trabalho. Tanto aprendemos, tanto pudemos entrar em contato com as dificuldades nossas do dia a dia. E assim como os passarinhos voltam no final do dia para sua casa, também estamos aqui hoje, voltando para essa casa bendita, que há muito foi preparada, para que possa ser um lugar de encontro, de harmonia, de paz. Que todos nós possamos aqui hoje aprender as lições que forem ministradas. E agradecemos imensamente ao Pai Maior, ao plano espiritual aqui presente, por todo o auxílio que temos recebido. Queremos pedir que estejam conosco nesse momento, que o Mestre Jesus, que tanto nos inspira, também esteja aqui conosco nesse momento, como Ele mesmo disse, que estaria sempre conosco onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome. Agradecidos mais uma vez, vamos dar por iniciados os nossos trabalhos de hoje, abrindo lentamente os nossos olhos. E hoje nós vamos receber a nossa querida Simone, que vai nos falar sobre o tema Coragem para Mudar, e o texto é Vigilância do Momento Espírita. Bom, seja bem-vinda, Simone. Ai, Jesus. Na outra encarnação eu nasço maior, eu prometo. A gente não pode ter tudo na vida. Então, gente, boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos à casa. E é bom demais quando a gente tem a oportunidade, como o Paulo colocou, de retornar a uma casa, né? Depois de um dia, às vezes, cansativo, tumultuado, onde a gente vai perdendo energias, perdendo momentos, perdendo o norte. Poder ter um canto onde a gente pode recuperar tudo isso, é muito gostoso, esse refazimento. E é muito gostoso ter na Casa do Caminho essa oportunidade. Eu não sei vocês, eu acho que todos são do bairro próximos. Eu venho de longe e venho com uma alegria enorme. Se pudesse, viria mais vezes. Porque é a sensação de refazimento, né? É a sensação gostosa da gente começar
repor o que a gente, por invigilância, deixou passar. Bom, mas enfim, o que todo esse diálogo tem a ver com o nosso tema, né? O título é Coragem para Mudar, que na verdade devia ser algo que a gente devia tatuar no coração todas as vezes que a gente fraqueja. Porque esse é o lema do espírita, é o lema do cristão, porque o espírita, acima de tudo, é um cristão. E a gente levanta algumas questões que o texto aponta, e eu estou acrescentando de outras leituras, outras colocações também, para que a gente reflita. E a gente começa exatamente pelo título. Então, coragem para mudar. Então, primeiro o que é coragem, e depois o que é necessário para eu ter, para que gere minha vontade de mudança. Então, a gente começa daí. O que é preciso para nós, para que possamos mudar? Que tipo de reflexões eu preciso fazer para ter vontade de mudar? Então, a gente começa do mais óbvio, né? Assim, se está tudo bem, se está tudo funcionando, eu não tenho por que mudar. Ou eu não vejo motivos para mudar. Eu só mudo quando tem 3 aspectos na minha vida. Quando as coisas não estão bem, quando eu não gosto daquilo e quando eu ganho coragem para mudar. Então, são 3 etapas que a gente passa diante das situações da vida que geram em nós mudanças. A gente só muda diante daquilo que a gente não gosta. Então, a gente sempre fala que são 3 as reflexões, que são essas que eu coloquei, porque vamos por etapas para a gente entender. A primeira é constatar que eu tenho algo que não é bom, que vai gerar em mim a vontade de mudar. Então, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou irado, enfim, tenho características que não são boas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é não gostar disso, porque eu posso detectar que sou orgulhoso e gostar. Aí não adianta. E o terceiro passo é assim, tenho, não gosto e preciso mudar. É nesse ponto da vida que a gente consegue ganhar forças internas para perceber que o que eu tenho que não é bom está me impedindo de ser feliz, está me impedindo de gerar felicidade no meu entorno, de fazer pessoas felizes, e mais do que isso, está comprometendo uma encarnação. Eu estou ganhando inimigos, eu estou perdendo tempo, eu estou deixando de estudar, eu estou deixando de ser caridoso. Isso está me impedindo de ir para frente. Mas isso tem que ser gerado a partir de um incômodo. Ontem eu estava dando uma aula espírita, e uma das pessoas me chamou e disse assim, eu estou incomodada, eu estou muito mal depois dessa aula. Eu lembrei de você, do choro. E eu falei, que bom. Eu acho que ela pensou que eu ia dizer assim, não fique incomodada, coitada. Não, eu falei, nossa, eu vou sair muito feliz se você sair incomodada daqui. Porque o incômodo é que faz com que a gente reflita e dizer, caramba, não tinha pensado desse jeito, ou será que é verdade? Você vai digerindo aquilo, porque quando tudo está muito bem, não te causou nenhuma reflexão, a aula, principalmente uma aula reflexiva, como uma aula espírita, não adiantou nada. Se ela não te causou nenhum incômodo, alguma coisa teve de errado. Então, é preciso que a gente detecte coisas em nós que precisam de mudança. Na vida, de uma maneira geral, e na nossa, de uma maneira específica, a gente só muda quando a coisa não está bem. Sempre pensando que esse algo que gerou essa mudança precisa ser afastado. Então, esses defeitos que nós trazemos, que são defeitos milenares, defeitos que a gente vai trazendo de atavismos que vão se acumulando, né? Atavismo é aquela tendência nossa repetitiva de várias encarnações num determinado ponto. A gente precisa tirar isso da gente. E o texto lembra que nosso orgulho nos impede de fazermos isso conosco e faz com que a gente faça com o outro. Aquele célebre recadinho que a gente tem, aquela fórmula que a gente tem para resolver o problema do outro. Eu detecto no outro, corrijo no outro, tenho a solução para o outro. Enquanto eu me ocupo com o outro, eu deixo de me ocupar comigo. E, na verdade, só a gente sabe o percurso que a gente trilhou, onde estão os erros e como corrigi-los. A gente ampara uns aos outros, porque, graças a Deus, como disse João, aconselho vocês a lerem, é um dos evangelhos mais bonitos que nós temos no Novo Testamento. Ele diz, todos precisam de todos. Então, é importante que eu precise do outro para fazer também essa reflexão interna.
Porque não é meditando em casa, sozinho, indo no mosteiro, ficando afastado, que eu vou conseguir chegar a essas reflexões necessárias. Essas reflexões são me mostradas pelo outro no contato diário, no embate diário, nas discussões que eu sou colocando, nas vivências que eu sou chamada a constatar no dia a dia. Isso se chama, não sei se vocês sabem, né, nós temos no Livro dos Espíritos 10 leis morais. Todas elas estão interligadas, todas. Mas tem 3 que não existem uma sem a outra. Na verdade, podiam ser uma só. Elas estão 3, mas uma não consegue ir sem a outra. Uma é a lei do progresso, a outra é a lei do trabalho e a outra é a lei da sociedade. Ninguém progride sem trabalhar. Ninguém trabalha sem progredir convivendo com o outro. Não tem, gente, não tem fórmula. Então, eu não consigo fazer a reflexão dos pontos que eu preciso mudar sem o outro me mostrar. Invariavelmente, esse outro que te mostra onde você precisa mudar é aquela criatura que você não gosta muito. Encarnado ou não, é aquele fulaninho que vai chegar para você de uma maneira não muito amorosa e vai lembrar a você que você ainda traz coisas ruins no coração. Por isso, Jesus era muito contundente quando ele dizia que tudo é ensinamento, tudo é aprendizado. O aprendizado pode estar naquela bronca, naquela situação conflitiva, pode estar num abraço, pode estar num afago. Tudo é aprendizado, se eu tiver olhos para isso. Então, tendo todo esse contexto, nós entendemos que a mudança é necessária, que a mudança está ao alcance de qualquer um, a qualquer momento, em qualquer instante da vida. Nos últimos 5 minutos de vida, nos primeiros 5 minutos, não importa. Eu não preciso esperar uma nova encarnação para recomeçar. Não preciso nem esperar um dia novo para recomeçar. Eu tenho um minuto seguinte para fazer isso, para corrigir, para me propor. A única ferramenta que nós temos para isso, aquela certeira, é o trabalho. Trabalho no bem, trabalho na caridade, trabalho para sair de mim, das minhas dores, das minhas mágoas, procurando gerar mudanças e, com isso, me ligando com a espiritualidade superior, que também dá aquele calço, né? Porque os bons espíritos, espero que ninguém tenha essa ilusão, não vêm resolver o problema de ninguém. Não vêm trabalhar por você. Eles já trabalharam. Eles já têm um aprendizado. Eles vêm fazer um sistema de parceria com você. Você faz uma parte, eles fazem a outra. Então, eu vinha conversando no carro agora com uma amiga que está aí, e a gente estava falando exatamente disso. O quanto a gente espera que tudo e todos resolvam por nós todos os problemas. O centro espírita passou a ser tenda de milagres. Passou ali na porta, tem que estar tudo resolvido. Eu vou fazer a entrevista, o orientador tem que resolver tudo por mim. Eu vou na igreja, o padre resolve por mim. Não, gente, ninguém resolve. O momento, o texto coloca, o momento da mudança, a decisão da mudança é individual. Ela pode ser motivada por pouca dor ou muita dor. Não importa. Mas se ela foi motivada, bendita a dor que fez isso acontecer. Então, constatado tudo isso, a gente precisa de coragem. Para fazer todo esse processo, a gente já precisa de muita coragem. Olhar para dentro da gente e perceber coisas que não são boas é difícil, porque o nosso ego não comporta. Ele quer achar que a gente é bom, que a gente está melhorando. E aí a gente olha, às vezes, para comportamentos que a gente tem e a gente percebe que a gente melhorou um cisco. Então, olhar isso, ter essa consciência, é difícil. É como o exemplo que às vezes a gente dá, é como uma casa abandonada. Muito tempo sem ninguém aparecer. Você chega lá, você liga um lampião, uma lanterna, o que for, e você vai ver coisas feias, bichos, teias de aranha, móveis quebrados. Aí você vai pendurar o lampião ou a lanterna num cantinho e vai começar a limpar cômodo por cômodo. Você não consegue limpar a casa toda de uma vez. Ela não ficou abandonada durante muito tempo, então limpar também não é da noite para o dia. Nós temos isso dentro da nossa casa mental. Nós fizemos erros repetidos várias encarnações. Corrigi-los, como o próprio texto coloca, demanda esforço, demanda sacrifício, demanda consciência. Porque toda ascensão é dificultosa. Em comparação, toda queda é fácil. E é um fácil disfarçado, né? Porque é o fácil que depois vai ficar difícil. Porque vai pressupor a queda, o machucado, a consciência e o refazimento. E refazer erros é complicadíssimo. Porque enquanto está todo mundo lá na frente, você volta
lá para o primário e começa de novo cansado, muitas vezes dolorido, para esse recomeço. Mas o recomeço pode ser feito a qualquer momento. E precisa muita coragem para isso. A gente falou em coragem e mudança, mas a gente não falou em fácil, né? Impossível. Tudo é fácil, tudo é possível. Ou tudo é impossível e tudo é difícil. Depende do espírito que abraça a causa. As mudanças acontecem na proporção que o espírito se decide a elas. Sabe aquelas criaturas que vêm numa toada ruim e de repente tem a luz? Como Jesus falava, né? Conhece a verdade e a verdade vai libertar você. Uma vez que você viu a luz, que você viu a verdade, você não larga mais o osso. Você pode tombar um pouquinho aqui, aquelas coisas que eu ouço às vezes os alunos falarem, eu não devia ter falado, mas falei. E aconteceu isso, eu não devia ter pensado, mas pensei. Mas que bom que já gera essa reflexão de eu não devia ter feito. Porque antes nem isso, né? A gente falava e pensava e não havia processo de reflexão. E a gente tem grandes exemplos de mudanças. Eu vou dar os grandes exemplos, mas não é para que vocês entendam que precisa ser grande a mudança, nem que a gente tenha que se igualar da noite para o dia a essas criaturas. Mas para mostrar que uma vez que a pessoa decide, ela não pode voltar atrás. Uma vez que a gente recebeu a informação, a gente é responsabilizado pelo que faz com ela. Aquelas criaturas que não têm a informação são cobrados menos. Nós já temos. Então, grandes tarefas a grandes espíritos, mas grandes espíritos não se tornaram grandes da noite para o dia. Começaram fazendo pequenas tarefas, que é o que a gente é chamado a fazer, que a gente acha tão difícil conviver com um parente difícil, ser uma boa pessoa lá fora, porque dentro do centro é ótimo. Lá fora é que a gente vai ver mesmo o que a gente é, dentro de casa, com os parentes. Aquelas criaturas difíceis que são colocadas no nosso caminho para a gente melhorar através da ajuda, né? Não é que a gente seja um guia espiritual e vá ajudando todo mundo. O trabalho é dado, gente, por misericórdia. Não é porque a gente tem grande capacidade, não é porque Deus te dá a ferramenta para ver se você faz alguma coisa. Mas a gente estava falando de grandes mudanças, né? A gente tem Paulo de Tarso. Foi uma grande mudança. E ele não esperou a encarnação, não, gente. Sabe o que ele fez? Ele pediu trabalho. Aquilo que a gente fala tanto, né? Só o trabalho é que tira aquela casca que você tem. Então, quando Jesus fala, por que você está me perseguindo? Ele fala, o que eu faço, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Trabalhe, vai. E ele foi. Madalena, que longe de ser prostituta, pelo amor de Deus, hein, gente? Tá? Era uma pessoa que tinha uma vida bastante faustosa, né? Ela tinha muito dinheiro, vivia muito no ócio. Nada a ver com prostituição. Também ouviu a palestra do Cristo de manhã, de tarde, começou a segui-lo. Uma vez que você vê a luz, que você é informado daquilo, aquela mudança é necessária. Você não consegue mais ficar sem mudar. Parece que tem alguma coisa dentro de você que te acorda e você nunca mais consegue dormir. A Sor Juana Inés de la Cruz, que é uma escritora mexicana do século XVII, foi a penúltima encarnação da Joana de Ângeles. Quando ela estava nessa encarnação, ela tem um poema brilhante. No final do poema ela diz assim, que o sonho dela é um mundo iluminado e ela acordada, para não dormir mais, para não perder oportunidades, para estar alerta, atento, modificar, porque já foi perdido muito, porque a gente dorme, enquanto a gente dorme, a gente perde as oportunidades que a vida dá. Eu tinha dado 2 exemplos, dou mais um, Francisco de Assis, que vinha também numa toada completamente diferente daquela que ele mesmo se programou, até que ele tem um sonho, e a partir desse sonho, ele volta para o caminho. Assim, na mesma naturalidade que ele estava de um lado, ele vai para o outro. São exemplos grandiosos, mas nós somos chamados todos os dias a exemplos pequenos e a gente dorme. A gente finge que não é com a gente. A gente finge que o problema é do outro. A gente finge que a nossa dor é maior que a do outro. A gente cobra do outro coisas que a gente não faz. A gente cobra que o outro socorra a gente quando a gente não é capaz de estender a mão para socorrer ninguém. Evangelho segundo o Espiritismo, espero que todo mundo faça evangelho no lar. É luz, gente, que a gente traz para casa. Todo mundo tem que fazer. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Tem um trecho que diz o seguinte:
do Fenelon, que é um espírito. A gente não tem que fazer as coisas, fazer o bem para o próximo, na mesma medida que você quer que ele faça por você. Não é só isso. A pergunta correta é: eu tenho que fazer ao próximo aquilo que eu quero que Deus faça por mim. É mais complicado ainda. Então, o que vocês querem de Deus? Eu pergunto às vezes para os meus alunos: você quer o que de Deus? Quer que ele faça o que por você? Escolha uma coisa. O que você quer de Deus? Se estivesse frente para ele, o que você vai pedir para ele? O que você for pedir, ofereça. Quer que ele seja paciente com você? Ofereça paciência. Esse é o nosso grande desafio. Quer que ele te dê amor? Ofereça amor. Eu tenho certeza que ninguém vai pedir para Deus coisas ruins para si próprio. E eu tenho certeza que a gente não vai querer que Deus faça por nós apenas o suficiente. Porque nós fazemos no nosso dia a dia coisas, pequenas caridades, grandes caridades, não importa. E a gente acha que é suficiente. E eu espero que Deus nunca faça por nós só o suficiente, senão a gente está frito. Ele dá para nós acréscimos, não por mérito, mas é porque Ele é bom. E Ele está vendo em cada um a bondade que a gente mesmo não vê. Jesus viu bondades em todos. Viu em Pedro, sabendo que Pedro ia traí-lo por 3 vezes. Negou Cristo 3 vezes. Não sei se vocês acompanham o Novo Testamento, que eu falo tanto para vocês lerem. Deviam ler. Antes dele negar 3 vezes, Jesus conversa com ele. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Ele vai lá e pergunta de novo. Segundo, você me ama, Pedro? Amo. Pergunta a terceira. Ama? Amo. 8 versículos para frente, ele nega na mesma proporção, 3 vezes. E ele sabia que isso ia acontecer, e nem por isso deixou de apostar que ele seria um grande guia, fundador da Casa do Caminho, casa de passagem, de atendimento às pessoas necessitadas. Ele olhou Judas, ele buscou Judas, sabendo que aconteceria aquilo, e apostou no bom da criatura. Por que será que ele aposta no bom, no bem, no belo da criatura? Porque todos esses atributos são atributos divinos e você é uma criação divina. Então você tem esses atributos. Pode andar com ele meio chamuscadinho, meio escondido, mas ele é seu. Então, coragem para mudar, vulgarmente conhecido como vergonha na cara, a gente só tem quando a dor bate. Incrível como a gente não cria vergonha na cara pelo amor. Quando está tudo ótimo, é o começo da nossa palestra, né? Quando está tudo ótimo, a gente não muda. Por isso que a gente sempre fala, há tanto tempo na doutrina espírita, eu não sei vocês, mas eu nunca vi ninguém entrar na casa espírita por amor. Nunca. No meu caso, vão aí singelos 14 anos. Nunca. Todos motivados por alguma inquietação, alguma dor, alguma angústia, alguma preocupação, algum medo, algum desconforto. Então, que bom que a gente foi motivado por isso, que gerou mudança, e eu espero que saindo daqui, todas as vezes que a gente tome passe, essa mudança ocorra, cada dia um pouquinho mais. Cada dia lembrando que eu tenho que ser caridoso, porque é a única ferramenta que me resta. Eu tenho que oferecer o meu tempo, as minhas condições materiais, a minha condição mental, intelectual, moral, o meu conhecimento, tudo eu tenho que oferecer. É assim que funciona. Então, as mudanças são diárias, mas eu preciso do outro para mudar. E eu preciso entender uma coisa que é muito importante, principalmente dentro do meio espírita. Nós modificamos em nós e vamos melhorando, mas cuidado com o ego. É o alerta final do texto. Nós fazemos coisas boas, mas cuidado para não achar que com isso a gente já é grande coisa. Não é, não. O Emmanuel, no Evangelho de Mateus, aquele livro que eu falo, né, comentado pelo Emmanuel, ele diz o seguinte: quando você fizer algo de bom, lembre sempre que a espiritualidade superior está com você. Muitas vezes, 90% do que você fez foram eles, criando todas as condições para você fazer. Você fez um pedacinho e você já começou a se achar alguma coisa. Quando você efetivamente estiver fazendo bem, você não vai perceber. Ele já vai ser seu.
Por isso o ego é contaminante. Quando as pessoas falavam para o Chico Xavier, quando ele distribuía sopa e roupas, nossa, você é muito bom. Ele dizia não, porque ele não via aquilo como bondade, era tão natural, tão inerente a ele, que ele mesmo não percebia que aquilo que ele estava fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Ele fazia porque era natural. Nós vamos estar fazendo o bem quando nós fizermos o bem de uma maneira natural, sem perceber. Mas a gente é danado, né? Faz um negocinho assim de bom. Nossa, depois nem cabe dentro da gente. Para voltar de novo para o corpo, dura. E a gente se infla, achando que está valendo alguma coisa. A gente não vale nada, não. Cuidado. Então, o texto alerta. Ganhe forças. Veja, já consigo fazer algo. Mas esse algo ainda é pequeno. Cuidado com o ego. Trabalhe o orgulho. Trabalhe o afeto, trabalhe o perdão, para que a gente encontre companheiros que lutem por nós, porque é muito ruim. Não sei se vocês já passaram por algum problema, eu acho que não, a vida de cada um. E eu sempre vejo, na casa espírita então é ótimo, porque eu vejo todo mundo sorrindo, né? Eu acho que ninguém tem problema. Ninguém tem problema. Mas vamos imaginar que você tenha aquele ardido, aquele que só de pensar te aperta o coração. E você vai procurar a ajuda de alguém, uma palavra, um gesto, um socorro, qualquer coisa. E aquela pessoa diz que já tentou de tudo com você e não tem mais nada para fazer por você. Nós fazemos isso o tempo inteiro. A gente acha que tem um limite para as nossas tentativas. Se a gente efetivamente conhece o amor ou está tentando se aproximar do amor, não há limites. Jesus não mandou perdoar 70 vezes 7. E ele era bonitinho, esse simpático desse Jesus. Ele mandou perdoar 70 vezes 7 os mesmos erros. Não era erro diferente, não. Eu perdoo, mas não faz de novo. A gente passa as encarnações fazendo os mesmos erros. Por isso a gente é testado da mesma forma. É tão doloroso. Se vocês fizerem um retrospecto da vida de vocês, vocês vão ver. Todos os problemas que acompanham a gente durante a jornada, ele tem um único foco. Ele desdobra. Mas o eixo é o mesmo. Você é testado no seu orgulho ou no seu egoísmo. Quer parar de ser testado? Passa no teste. Aí não tem mais. Cada vez vai ficando mais difícil? Vai. Mas o seu espírito vai ficando mais forte. Grandes batalhas, há grandes espíritos. Mas se a gente não começar a se mexer, nem bons soldados a gente vai ser. E Jesus precisa de soldados. Porque o mundo está mudando. E ele só não mudou porque nós somos muito omissos. Nós deixamos as coisas acontecerem, não nos posicionamos, evitamos a ajuda. Já doei alimento, não preciso doar. Mas, gente, a pessoa come todo dia. Mas a Simone está pedindo no Face de novo comida. Mas que pena, lástima. Ele está tentando não comer todo dia, mas come. Aquela pessoa que tem um problema, ela te acompanha e te encontra para contar o mesmo problema de novo. Ela não tem outro. O que você vai fazer? Você vai querer que ela conte outro? Você vai querer que ela se renove no problema, que o problema é aquele? Cada um de nós temos aquele problema doído. Nós temos vários, mas temos aquele. E aquele, ele é repetitivo, gente, porque você precisa pôr para fora. Você precisa digerir aquilo, e a parceria é importantíssimo. Agora, a pessoa dizer para você, eu não tenho mais nada para fazer por você, já tentei de tudo. Ou você comenta com fulano, olha, lá vem fulano falar de novo daquilo. É o problema que ele tem. A gente não se queixa para Deus dos mesmos problemas? Gente, olhem as orações de vocês antes de dormir. A gente reclama da mesma coisa, pede a mesma coisa e agradece por nada. A gente não sabe agradecer. A gente não sabe ser grato a Deus por absolutamente nada que não seja a favor da nossa vontade, da nossa percepção. Aconteceu o que você queria, você agradece. Não aconteceu, nós temos um problema. Em várias religiões, isso é traumático. Porque ou eu peço para o santo, faço promessa para o santo, e nada contra, mas vamos combinar? No dicionário se chama barganha? Eu dou alguma coisa para Deus e peço outra coisa em volta?
Então, o tempo inteiro a gente está fazendo essa troca, pedindo que o outro resolva. O outro não resolve, não. O poder, a vontade, está na mão de cada um. Foi com as suas pernas que você se enfiou nesse buraco. Buraco que foi cavado em várias encarnações. Se você não der os passinhos para sair, a espiritualidade não busca ninguém. Não consegue buscar. Para encerrar, eu quero lembrar a todos. Cada um de nós nasceu com 2 pernas. Não nasceu com uma muleta na mão. A gente não nasceu, a gente não é um tripé. A gente tem 2. Durante a vida, nós vamos adquirindo pequenas muletas, que são temporárias, ou deveriam ser temporárias, até que você se esteja mais fortalecido para poder andar de novo. Mas tem gente que adora a muleta e encosta. Paralisa a si próprio, paralisa os outros, paralisa a mudança. Tem gente que só vê o mal no outro, ele está sempre certo. É uma muleta. Tem gente que justifica a falta de mudança própria pelo outro. É minha mãe, é meu pai, é meu marido, é meu filho. É uma muleta. A gente não nasceu com muletas. A gente nasceu para poder caminhar. Quanto mais rápido, melhor. Aí você vai dizer assim, e se eu não caminhar rápido? Aí vem a dor, que eu garanto para vocês, tem gradações infinitas. Tem sempre gente que chega para mim e fala assim, a situação não pode ficar pior. Pode. Eu sempre falo que a espiritualidade superior tem uma imaginação que vocês não têm ideia. Tem sempre encontra um jeitinho de azedar um pouco mais. Para ver se você acorda. Você fala, não tem como descer mais? Tem, gente, sempre tem. A decisão é sua, para saber se você quer descer mais ou se você já quer empreender a subida. Quanto mais tempo eu gastar descendo, mais difícil é a subida. Obrigada. Bom, então agora é hora de a gente fazer as perguntas, as colaborações com a Simone, né? Pois é. Simone? Boa noite. Foi muito bom, mais uma vez. Viu? Você nem chorou. Não chorei, mas foi muito bom, porque ontem mesmo eu estava assistindo um documentário, é só um complemento. Você falando de coragem, né? E aí tinha um autor de um livro, eu esqueci o nome dele, mas é um autor americano, e ele falou exatamente meio que isso. Que a medida da sua coragem é a medida onde está a sua vida. E aí ele fala uma reflexão assim, pense em 5 pessoas que fizeram parte da história. O que seriam dessas pessoas, assim, nos livros de história? Quem seriam essas pessoas se elas não estivessem lá? O que seria se elas não tivessem coragem, entendeu? Então, é uma reflexão assim, para a gente fazer, né? De pensar uma pessoa que talvez que nem São Francisco, tudo faz parte da história. O que seria da coragem, né? Se eles não tivessem para trazer esse ensinamento para a gente. Eu acho que tudo é impulsionado com a coragem. E tem uma parte que eu sei que é um monge budista, né? Foge um pouco, talvez, aqui do espiritismo, mas ele fala assim, os homens, eles pensam tanto, né, no passado, o que eram, querem tanto saber o que era, né? E basta você olhar hoje seus medos, é um reflexo do seu passado, da sua outra encarnação. E aí ele complementa assim, se você quer saber do seu futuro, olha para o hoje, o que você está fazendo, onde está a sua coragem. E aí veio a calhar com tudo que você falou hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você não ter chorado mais ainda. É porque eu encontrei com ela na porta, ela falou assim, ai, eu esqueci o lenço, eu vou chorar de novo. Que bom que não chorou. Gente, mas assim, eu vou começar pelo final, né? Ela falou que não tem nada a ver com o espiritismo, mas acho que não tem nada tão a ver com o espiritismo, né? A gente... não, as pessoas que têm preconceito, qualquer um que tenha preconceito já precisa de um socorro. Preconceito sobre qualquer coisa já é uma coisa equivocada, é um conceito anterior ao fato, então já é complicado. Mas eu vou começar exatamente daí, porque é isso mesmo. A gente quer tanto saber o passado, vamos cuidar do presente, porque senão o futuro vai ser mais complicado. Você quer saber? Eu sempre falo, os alunos perguntam, mas como é que vai ser minha próxima vida? Eu falei, basta ver o que você está deixando de fazer aqui. Deixou de fazer aqui é o que você vai carregar para a próxima. Deixou de acertar o passo com fulano? Adivinha quem vai te encontrar na outra? O fulano. Nossa Senhora.
E sabe quando a coisa começa a ficar boa? Quando você pede para vir com o fulano. Aí começa a ficar bom. Quando você fala, que você fala assim, já acertei, eu falo, eu quero Luiz comigo na próxima encarnação. Quando você faz isso, você acertou o passo com aquela pessoa. Você tem gosto de ter. Aí você fala, enquanto eu não tenho gosto, ele não vem? Não, ele vem do mesmo jeito. Mas ele vem no ladinho mais ruim. Né? Vem para te cutucar. Então a decisão é sua, para saber como é que você encontra com o fulano de novo. Encontrar com ele é certeiro. Então, a gente realmente tem essa preocupação. E essas pessoas que mudaram a humanidade, a gente citou 3 mudanças grandiosas da noite para o dia, quase. Mas inúmeras, gente. Mandela, a gente tem Rosa Parks, a gente tem pessoas que batalharam e que fizeram toda a diferença em conceitos que hoje a gente não conseguiria imaginar como seria sem eles. E começou com eles, de alguma forma, por alguma inquietação, questões filosóficas, questões da matemática, da ciência. Como é que seria o mundo se esse pessoal tivesse se acovardado? Mas tudo isso ainda é grande. Olhem para vocês, no dia a dia de vocês. Se vocês não tivessem levantado hoje, vocês tinham opção, não tinham? A hora que levantaram? Continuar dormindo. Olha quanta coisa aconteceu. E eu não estou nem questionando se é bom ou ruim. Aconteceu. Se aconteceu, houve aprendizado, houve crescimento. O que não pode é não acontecer. Uma vez me perguntaram nas aulas, eu tenho uns alunos muito ótimos para perguntas. Qual dos 7 pecados é o pior? E eu falei assim, olha, se eu tivesse que dar um chute, eu diria a preguiça. Sabe por quê? Porque enquanto você está nos outros, você está num percurso de aprendizado. Você cai, levanta, vai, volta. A preguiça não deixa você fazer absolutamente nada. Ela deixa você na inércia, na omissão. Você não vai nem para frente, nem para trás. O fulaninho que errou por um pecado, por um erro, ele foi, errou e vai voltar. O que está na preguiça, ele nem saiu ainda. Sabe aquela situação que a gente ouve em casa espírita? A gente ouve muito alguns termos. E precisa ficar claro na cabeça de cada um. Por isso, a gente sempre aconselha que leiam, gente. Leiam a codificação. Leiam Kardec, pelo amor de Deus. Todo mundo é kardecista, né? Então, como assim? Eu sou kardecista e nunca li Kardec? Enfim. Tem trechos que a gente vai avaliando e vai vendo que é preciso mudar. Quando a gente está falando para a pessoa ler Kardec, é para a gente ver que a mudança é individual. A mudança é de cada um. E ele vai alertando o tempo inteiro. Só erra quem tenta. Quem não tenta, não, gente. Nós estamos perdendo encarnações inteiras por não nos posicionarmos. Porque mesmo que você erre, depois você revê. Agora, não rever é porque você nem tentou. Você ficou na condição de omisso mesmo, uma condição cômoda. E a zona de conforto, ela não dura, gente. Quanto mais tempo você ficar nela, maior é o tsunami que vai tirar você dela. Eu tenho uma aluna que diz que é a lei da conchinha, porque uma vez eu fui explicar essa coisa do tsunami, expliquei assim, é como uma pedra cheia de conchinha incrustada. Quanto mais tempo a conchinha ficou ali, mais dura de tirar. Então, mais intensa é a onda que vem. Então, virou a lei da conchinha. Então, a lei da conchinha vai tirar você da onde você está. A decisão é sua, se a onda vai bater mais forte ou não. Por sermos omissos, nós não ganhamos nada. Por isso que eu acho que a preguiça é terrível. Ela impede você de qualquer coisa, inclusive do erro. E o erro, se bem assimilado, se torna aprendizado. Muitas vezes, hoje, nós só sabemos o que é correto porque fizemos o errado. Simone, eu queria colocar também, né, que o oposto da coragem é o medo, né? E a grande parte desses personagens que mudaram a história, com certeza passaram primeiro pelo medo, pela insegurança, até que desenvolveram. Então, porque às vezes a gente tem o medo e, então não vou. Eu acho que é interessante isso, né, Simone? Todos passaram por momentos de hesitação também. E optaram, né? Você imagina se Paulo tivesse dito, ok, sou culpado, ele tinha acabado, só o panorama. Ele tinha acabado de apedrejar Estevão, quando ele estava aí na estrada para Damasco. Ele estava indo aprender e apedrejar Ananias. Mais devedor, com a consciência mais pesada, não tinha jeito. Nesse momento, você imagina se ele falar para Jesus, é verdade, eu sou um monstro. E cruza o braço. O que teria acontecido com o cristianismo?
Se naquele momento ele tivesse tido a escolha de não fazer nada, pelo medo, pela culpa, pelo que for. E o medo, gente, ele tem duas vertentes. E a gente precisa entender as duas. O medo, ele tem o fator positivo e o negativo. O positivo é assim, você vai atravessar a rua, você fica alerta, quase que instintivamente, com medo que apareça um carro. Então você fica atento. Esse medo evita que você tenha um acidente. Agora, o medo negativo é aquele que impede você de ir adiante, por orgulho. Porque o medo é orgulho. Orgulho com medo de você não pode errar. Você não se permite errar. Você não se permite que o outro diga que você está errado. Você precisa ser querido, ser aprovado, ser engrandecido. Medo, esse medo a gente precisa vencer. E a gente precisa, de uma vez por todas, assumir o que nós somos. Criaturas falhas, mas que buscam todos os dias maneiras de não ser mais falho. Eu assisti uma palestra aqui na casa do Fábio, há um mês atrás, mais ou menos. E ele foi brilhante numa colocação onde ele diz assim, os espíritas são omissos, inclusive com a própria doutrina. Você é o quê? Sou espírita. O crente fala, você pergunta, o que você é? Eu sou crente. Eu vou, não, onde você vai hoje? Vou lá no templo, você vai comigo? O espírita que te encontra na rua, ele fala para você, você vai lá? Desesperado para que o outro não fale. Lá onde? Para que ele tenha que abrir a boca. Eu vou no centro espírita. Então, gente, coragem. Coragem, assim, nós somos tão valorosos como qualquer irmão em crença. Todos que praticam a caridade fazem a vontade do Pai. Jesus falou isso. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão e minha irmã, minha mãe. Então, se você é espírita e faz o bem, se você é católico e faz o bem, ou ao contrário, se você é espírita e sai e atravessa a rua e pula na jugular do seu vizinho, o que adiantou? É o rótulo de espiritismo que salvou você? Não, gente. É a caridade. Conheço ateus que são mais caridosos que muitas pessoas crentes. E vice-versa, conheço muitas pessoas que frequentam centros, que você pede um socorro, encaminha pedindo uma orientação, ou um amparo, alguma coisa assim. E, gente, pelo amor de Deus. Então, não é isso que faz, mas a coragem da mudança. A coragem de se reconhecer pequeno, falho, naniquinho, mas ainda assim criação divina. E eu não quero ser pequeno nem falho o resto da vida. Então, eu vou batalhar. Por isso, me dá muita emoção conversar com pessoas que se reconhecem pequenos. É tão bonito quando a pessoa fala, eu fiz isso mesmo. Ela faz isso, mas é tão sofrido, porque aí você fala, puxa vida, ela conseguiu fazer aquelas 3 etapas, né? Ela está olhando para si e não está gostando. E isso precisa de muita coragem, gente. O ser humano é muito covarde quando se trata de si próprio. O orgulho, eu acho que é o nosso maior problema, é o orgulho. Orgulho. Sabe por que o orgulho é mais difícil que o egoísmo? Porque o egoísmo você detecta facilmente que você ou o outro está sendo egoísta. O orgulho não. Ele é mascarado pra caramba. Disfarçado. E você fazer algo que você falou, esperando já a recompensa, né? A gente faz algo, inconscientemente a gente já pensa. Não. Conscientemente, não precisa nem ser inconsciente, conscientemente. A gente faz barganha com Deus, com o santo, com o vizinho, com a casa espírita. Eu dou mantimento se a casa me fizer isso. Eu dou do meu tempo. Gente, só um aviso para todos. Se nós podemos ser úteis, sejamos. Sem esperar qualquer retorno. Se podemos ajudar, ajudemos. Se podemos nos melhorar, nos melhoremos, mas não esperemos nada em retorno disso, como se fosse uma... Gente, é obrigação nossa a gente ser melhor. Pronto. Não precisa do retorno, é obrigação nossa. O mundo só está como está porque a gente não abraçou essa obrigação ainda. Obrigada.
Obrigado, Vismo. Bom, então depois de ouvirmos essas palavras tão inspiradoras, né? Que nós possamos nos motivar para mudar. E agora vamos ficar um pouco de olhos fechados novamente, interiorizando tudo aquilo que ouvimos, pedindo ao Pai que também nos ajude nessa proposta de mudança, de melhora. Depois de tanto recebemos, chega o momento de doarmos um pouco de nós. Podemos emitir vibrações de amor, e essas vibrações serão coletadas pelo plano espiritual aqui presente e enviadas onde mais seja necessário. E hoje, em especial, como sendo um dia que cuida da dependência química também, queremos envolver todas as famílias que passam por essa dificuldade, pelos jovens, que eles possam também mudar, abrir os seus conceitos, se permitir a cada dia mais serem auxiliados. Para eles, queremos vibrar, envolvendo em muito amor e paz todas essas pessoas que passam por essa dificuldade, quer seja na Cracolândia, na rua, nos lares, em todos os lugares. Vibremos com muito amor. Vivemos também, queridos irmãos, pelo nosso planeta Terra, a nossa casa tão bendita que tanto nos acolhe, que nos abriga com tanto carinho. Que esse planeta também possa, cada dia mais, modificar o seu padrão vibratório, e depende de cada um de nós aqui presente. Cada vez que nós conseguimos vibrar amor, cada vez que nós conseguimos abraçar o nosso irmão, muitas vezes difícil, também estamos engrossando essa psicosfera do bem, e pouco a pouco a Terra possa ir modificando o seu estado espiritual e vibracional. E hoje, em especial nessa noite, queremos também vibrar muito amor por esse nosso planeta, enviando ao plano maior esses nossos sentimentos, esse nosso querer, para que o mundo possa melhorar um pouco mais. E finalmente, queremos vibrar pelas pessoas que estão passando dificuldade. Cada um de nós há de conhecer alguém em especial que passa por um momento difícil. Aqui na Casa Espírita é como se essa força de amor, de oração, de vibração fosse ainda mais potencializada. É por isso que nesse momento, juntando todas as nossas vibrações, queremos cada um de nós pensar em alguém especial que a gente sabe que precisa de uma ajuda. Vibremos então, todos nós, por esses nossos entes queridos, que passam por dificuldades, que estão ainda em momentos delicados de suas vidas. E assim, após termos doado um pouco de nós, queremos mais uma vez agradecer ao Pai querido por toda essa oportunidade que temos aqui. Sabemos que a vida aqui nem sempre é tão fácil, que o Pai possa nos inspirar a mudar cada dia mais, que nós possamos cada dia mais viver a lei do amor, que o amor não seja mais para nós algo difícil, mas algo que transpareça em todas as nossas atitudes, em todo o nosso fazer. Que nós possamos cada dia mais contagiar mais e mais irmãos, ajudar no que for preciso, com a ajuda aqui do plano maior, dos nossos queridos mentores que tanto nos apoiam. Que cada um de nós hoje possa voltar ao seu lar, levando também essa mensagem de esperança, de paz, que possamos pouco a pouco ir contagiando o mundo com essas vibrações de amor. Que assim seja, irmãos. Ainda com silêncio no ambiente, vamos abrindo nossos olhos lentamente, né? E sabemos que os trabalhos ainda continuam. Pouco a pouco vocês estão sendo chamados para os passos. Uma boa noite a todos, até a próxima semana.